Quando falamos de pessoas ricas, ou quando falamos de homens ricos, de pessoas economicamente ricas, todo mundo pensa logo em Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffett. Esses certamente são das pessoas mais ricas do nosso tempo. Mas quando falamos de pessoas mais ricas nos tempos passados, quase todo mundo associa o rei Salomão a isso. Todo mundo pensa em rei Salomão. Mas vocês sabiam que existiu alguém mais rico que o rei Salomão? Sim, existiu uma pessoa que era muito mais rica que o rei Salomão. Se nunca ouviste falar dele, pessoal, fiquem ligados porque hoje no vídeo vamos falar acerca de um imperador africano que tinha mais dinheiro do que qualquer ser humano já teve. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nil Duata e no vídeo de hoje vamos falar acerca do homem mais rico de todos os tempos. Vamos falar de um homem que teve mais dinheiro que qualquer ser humano já viu. Ele foi um imperador africano. Antigamente, a riqueza era medida por quantidade de ouro, prata, marfins e todas as outras preciosidades materiais que uma pessoa poderia ter. Diferente dos tempos modernos, as riquezas são medidas por ações. Ações são frações de capital que uma pessoa tem numa determinada empresa. Por exemplo, pessoas como Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, eles não são donos na totalidade das suas empresas. Eles têm percentagem naquelas empresas superior aos outros, que fazem deles mais ricos daquelas empresas. Então, a soma das percentagens que cada um deles tem nas suas várias empresas, soma os dividendos, faz deles os bilionários que eles são. Ou seja, atualmente os ricos não são por ter várias barras de ouro, mas sim por ter ações em várias empresas. Então, quando soma-se todas as ações que ele tem nas empresas, cria um bilionário, cria um milionário, cria uma pessoa rica. E a pessoa toda vai ter dinheiro por estas ações. Já que entendemos como é que funciona uma empresa, agora vamos entender ou vamos conhecer quem foi o homem mais rico de todos os tempos. Mansa Musa I nasceu no ano de 1280. Ele era neto do Aboubakir, que era irmão do Soundiata Keita. Soundiata Keita foi o fundador do reino do Mali. O Mansa Musa ele era neto do fundador do reino que ele transformou no imperador. Ou seja, ele vinha já da linhagem real do seu império. Musa conseguiu o poder de uma forma que era popular na altura, que era quando um rei ou imperador viajava, ele deixava alguém no poder temporariamente a interinar enquanto ele estivesse fora. O seu antecessor viajou, foi para uma expedição no Atlântico e nunca mais voltou. Então o Musa Keita tornou-se automaticamente o imperador daquela região, ou daquele império, que era o Império do Mali, que era um dos maiores impérios mundiais naquela altura. Mansa Musa, conhecido como Rei dos Reis, ou Imperador, ou Rei do Rei Leão. É Rei Leão? Acho que é Rei Leão. Oi? Acho que é Rei Leão. Ele foi o responsável da expansão do Reino do Mali no continente africano e no mundo. E naquela altura, o Mali foi uma das maiores detentoras de exportação do ouro e do sal. E os seus maiores compradores, seus maiores clientes eram a Europa, a África e o Médio Oriente. O Império do Mali tem uma extensão territorial de 1,2 milhões de quilômetros quadrados e era uma terra muito rica em minerais. Alguns historiadores apontam Mansa Musa como um líder inteligente e estrategista. Então, ele chegou numa época, numa fase de ouro em África, que o Mali era uma das maiores detentoras de ouro mundial, uma das maiores fases que a economia em África estava totalmente estável e ele era muito inteligente e estrategista. Juntou útil ao agradável, então tornou-se uma das pessoas mais ricas naquela altura. Até o momento, a fortuna do Mansa Musa tem sido motivo de vários debates. Segundo alguns historiadores, o segundo homem mais rico de todos os tempos foi o Júlio César. E ele tinha uma fortuna equivalente a 4,6 trilhões de dólares. Trilhões, com T. 4,6 trilhões de dólares. E ele era uma das segundas pessoas mais ricas de todos os tempos. Ele é considerado como uma das segundas pessoas mais ricas de sempre. Até o momento nunca houve alguém que teve mais dinheiro em segundo lugar que ele. Só para termos noção, o homem mais rico do mundo até 2011
era o Jeff Bezos. Ele tinha uma fortuna estimada de 177 bilhões de dólares. Quer dizer que o Jeff Bezos, que é a pessoa mais rica do nosso tempo, é mais 10 vezes menos rica que a segunda pessoa mais rica de todos os tempos. Ou seja, o Jeff Bezos é menos rico 10 vezes, mais de 10 vezes, que o Júlio César, que é a segunda pessoa mais rica do mundo. E Júlio César é tantas vezes menos rico que a pessoa mais rica de todos os tempos. Em 2014, a revista Money fez uma lista das 10 pessoas mais ricas de todos os tempos. E o Musa ocupou a primeira posição. E quanto à fortuna, a revista pôs a seguinte nota: mais rico do que qualquer um poderia imaginar. Ou seja, a quantidade de dinheiro que o Mansa Musa tinha era incontável. Até o momento ninguém sabe quanto é que ele tinha de verdade. Até a data atual, ninguém consegue escrever ou dizer com exatidão quanto é que o imperador tinha. Alguns historiadores e economistas dizem que a fortuna do Mansa Musa, convertido para os tempos modernos, seria equivalente a... Deixa nos comentários, escreva nos comentários quanto de dinheiro que tu imaginas que o Mansa Musa tem, ou quanto que os historiadores e economistas acham que ele deveria ter se fosse convertido para esse tempo. Escreve a quantidade de dinheiro que tu puderes imaginar. Escreve, seja mesmo criativo, escreva. Escreva aí nos comentários quanto é que tu achas que o Mansa Musa tinha. Vocês vão se surpreender com o número. É mesmo muito, muito, muito dinheiro. A fortuna do Mansa Musa era estimada, se fosse convertida para os tempos atuais, era estimada com mais de 400 trilhões de dólares. 400 trilhões de dólares. Só para termos noção, a segunda pessoa mais rica do mundo tinha 4,6 trilhões. E a pessoa mais rica do mundo tinha mais de 400 trilhões de dólares. Pessoal, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só em forma de comparação, o PIB de 2021 atingiu mais de 100 trilhões. O PIB geral do mundo. Menos de 200 trilhões, mais de 100 trilhões. Não tem um número exato, não consigo encontrar um número exato sem contar essa margem, essa diferença, ou esse intervalo. Então, o Mansa Musa tinha aproximadamente dinheiro equivalente a 2 vezes o PIB mundial. Ou seja, ele tinha dinheiro suficiente para ter 2 terras, 2 continentes, ou 2 planetas Terra. Percebem a quantidade de combo que esse brada tinha? É muito dinheiro. O imperador era conhecido pela sua extravagância e luxo exagerado. Existe uma famosa viagem feita a Meca, com toda a sua comitiva. A viagem tinha como objetivo a peregrinação à cidade de Meca. Meca é um território, uma cidade que é muito importante para o islamismo, para a peregrinação do islamismo, principalmente na época do Ramadã. E além disso, o imperador também queria fazer conexões comerciais quando ele efetuou essa viagem. Para essa viagem, o imperador contou com uma comitiva composta por 60 mil pessoas, dentre elas 12 mil escravos, todos vestidos com túnicas caras e de luxo, com túnicas muito caras e de luxo, e tinha 500 escravos que estavam com cajados, todos banhados a ouro. E ainda tinha mais de 50 camelos, todos os camelos estavam a levar de 50 a 300 kg de pó de ouro. Durante a sua viagem, as cidades onde ele passava deixavam mais de 20 mil moedas de ouro como esmolas. 20 mil moedas. 20 mil moedas de ouro como esmolas. E aquele fluxo de dinheiro que ele deixava naquelas cidades estava a desestabilizar a economia de várias cidades. E uma das cidades que foi desestabilizada a sua economia foi a cidade do Cairo, no Egito. A cidade do Cairo teve uma crise econômica que transportou para todo o país, que era o Egito. O Egito teve uma das maiores crises econômicas daquela época. Teve uma crise que levou 12 anos para ser superada por causa da inflação da moeda. Ou seja, havia muito dinheiro na cidade do Egito que estava a rolar, que o Mansa Musa estava a oferecer às pessoas. Tanto dinheiro a rolar, a economia entrou em colapso. O Egito precisou de 12 anos para superar esta maldita crise criada por uma só pessoa que passou lá só por algumas semanas. Infelizmente, o imperador faleceu em 1337. O que se sabe é que essa foi a última viagem que ele efetuou em vida. Depois disso não se tem mais
nenhuma outra informação de uma outra viagem. Existem várias histórias envolvendo a morte do imperador, várias e várias histórias mesmo. Várias das contribuições que o Mansa Musa fez no desenvolvimento da África são notadas até os dias de hoje. Ele transformou o Reino do Mali, algumas cidades do Reino do Mali, como um grande centro de pesquisa do mundo naquela época. Na sua época, havia cidades no Mali que eram centros de pesquisa. Tinha grandes bibliotecas, boas mesquitas, boas escolas, tinha muitos pontos de pesquisa e vários sábios saíam de quase todas as partes do mundo, viajavam até ao Reino do Mali a fim de estudar e fazer essas pesquisas. Se por acaso quiserem ter uma parte 2, quiserem conhecer mais o nosso grande imperador africano, deixem nos comentários que terei todo o prazer em gravar uma parte 2 desse vídeo a contar a história ou contar histórias envolvendo os grandes feitos deste grande rei. A história do Mansa Musa infelizmente foi banalizada e foi escondida durante vários e vários anos. Pouco se sabe dele, pouco registro existe acerca dele, do pouco que nós encontramos são registros muito vagos. Então, quando os colonizadores vieram para cá, eles procuraram ao máximo banalizar ou esconder a cultura africana, esconder os grandes feitos africanos. Então nós ficamos perdidos no tempo e no espaço, infelizmente. Mas do pouco da história que se conhece, que nós temos acesso, que nós podemos ler, são essas que nós podemos contar. Então, pessoal, para quem já ouviu falar desse rei, para quem já ouviu falar desse grande rei, o imperador africano, que foi uma das pessoas, ou seja, a pessoa mais rica de todos os tempos, é bom que tiver mais um contributo, escreva aí nos comentários. Para quem nunca ouviu falar, seja bem-vindo, ouça essa história, leia essa história, é uma história muito interessante. Existe muito conteúdo nessa história aqui. Se vocês lerem, vão conhecer um pouco mais da cultura africana, um pouco mais da cultura do mundo. É muito, 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 muito interessante. Com tudo, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, subscreve, ative as notificações, dê o like no vídeo, comente, né? Tem várias questões que você pode comentar, deixa as suas perguntas, deixa as suas dúvidas, que teremos todo o prazer do mundo em poder responder. Ok, pessoal? Deixem o vosso comentário. Aquele like da tradição não pode faltar, deixa aquele teu like, que é muito bom, dar aquela garra, da motivação, e nós precisamos dessa motivação para gravarmos mais e mais conteúdos super fixe. Então, pessoal, valeu! Let's get shit. Yeah, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it. Disser que eu não dou. A pousar nessas ruas, disser que eu não dou. Ouvi rumores do people da banda disserem que eu não dou. Eu não dou. A mostrar a minha face. Dizem que o ego me subiu a cabeça, mas não justifico. Fuck, fama que tá me subir. Base é que tá me